Se eu olhar o browser, eu vejo os botões para remover os games, mas obviamente se eu clicar em algum botão, nada acontece porque eu ainda não implementei essa ação. Qual vai ser o meu primeiro passo para implementar essa remoção do game? Eu posso identificar tanto o botão quanto a LI que deve ser removida, e quando o clique acontecer, se a LI e o botão tiverem o mesmo ID, a LI é removida. Para fazer isso, eu vou usar alguns conceitos que eu já introduzi em vídeos passados aqui no canal. Se você precisar de informações mais detalhadas de como esses conceitos funcionam, dá uma olhada nas aulas complementares que eu vou deixar aqui na descrição. Tá joia? Então vamos lá. Para adicionar um listener de clique na UL que contém os games, que é essa com os games list que eu acabei de copiar, abaixo do form que adiciona os games, eu vou invocar gameslist.add event listener, que recebe um evento de clique e recebe como segundo argumento uma função com um parâmetro e de event, e nessa função, para obter a referência do elemento da UL que foi clicado, eu vou inserir e.target, e se eu invocar um console.log que exibe e.target, quando eu clico em algum elemento, a referência do elemento que eu cliquei é exibida no console. Se eu inspecionar essa UL dos games, eu vejo que cada jogo é uma LI e cada LI contém o título do jogo, uma UL que contém a desenvolvedora do jogo e a data em que o jogo foi adicionado no banco, e aqui está o button. Quando eu clicar nesse button, ao invés de exibir o button no console, eu preciso remover essa LI. Para remover essa LI, eu preciso identificar ela de alguma forma para que no momento do clique no botão, a LI com aquele ID específico seja removida. Para identificar a LI, eu vou inserir nela um data ID que vai receber uma interpolação, e para identificar o button, eu vou inserir nele um data-remove que também recebe uma interpolação. Agora eu preciso que tanto o data ID quanto o data remove recebam o mesmo valor. Como que eu posso fazer esses dois data receberem o mesmo valor? Eu poderia especificar o index como terceiro parâmetro do reducer e referenciar o index nessas duas interpolações. Feito isso, o esperado é que na primeira execução dessa função, essas duas interpolações resultem em 0, na segunda execução, as duas interpolações resultem em 1 e assim por diante. Se eu olhar o browser e inspecionar as LIs, eu vejo que agora cada LI tem um data ID que armazena um valor único, e o button dentro da LI tem um data remove que contém o mesmo valor do data ID da LI no qual o button está dentro. Então até aqui nada demais. Observa que aqui dentro do callback, se eu inserir e.target.dataset, quando eu clico no botão, eu vejo um DonStringMap, que é um objeto que contém uma propriedade remove, que é o nome que eu inseri depois do traço do atributo data, e essa propriedade armazena o valor do atributo. E se eu clicar em qualquer outro elemento da LI, um DonStringMap vazio é exibido. Como todo elemento tem um dataset que armazena um DonStringMap vazio, e só o button tem um dataset com um objeto que contém uma propriedade remove, para obter o valor do data remove do button, eu posso inserir uma const remove button id que recebe e.target.dataset.remove. O que vai acontecer aqui? Quando um elemento que não for o button for clicado, essa expressão vai resultar em undefined, e quando o button for clicado, essa expressão vai resultar no valor que o data remove do button armazena. Sabendo disso, se aqui abaixo eu inserir um if que verifica remove button ID, e dentro do bloco do if eu inseri essa invocação do console.log e inseri remove button ID como argumento, quando eu clico em qualquer elemento da LI, nada é exibido no console, porque não existe um atributo data remove nesses elementos, mas se eu clicar no botão, o if é executado e o valor do data remove do botão é exibido. Roger, mas 0 é um valor falsi. Como que o if foi executado se essa const remove button ID está armazenando 0? É o seguinte, 0 do tipo number é um valor falsi.
A RemoveButtonID está armazenando uma string que por acaso contém um 0. Tanto é que se antes da referência dela eu inserir typeof, quando eu clico nesse primeiro botão, é exibido que esse valor que a RemoveButtonID armazena é uma string. E como string preenchida é um valor truthy, o if é executado quando ele recebe a string 0. Se fosse um number 0, a execução do bloco do if não aconteceria, beleza? Agora, meu próximo passo é remover o game quando o botão dele for clicado. Para fazer isso, aqui dentro do if, eu poderia inserir uma const game que recebe document.querySelector, que recebe uma template string com o seletor CSS da LI que contém o data ID, ou seja, colchetes data-id, que recebe uma interpolação que contém RemoveButtonID. Se eu remover esse console.log e invocar game.remove, se eu clicar para excluir o The Last of Us Part 2, por exemplo, ele é removido da LI se eu inspecionar a UL. Eu vejo que ela agora só tem 2 LIs dos outros 2 jogos, mas se eu recarregar a página, tá aqui o The Last of Us de novo. Por que isso aconteceu? Porque toda vez que a página é carregada, eu estou fazendo um request para o banco de dados e exibindo as informações do banco. Como até aqui, esse código que eu implementei está excluindo o game do DOM, mas não está excluindo de fato o jogo lá no banco, toda vez que a página é carregada, as informações do jogo que estão lá no banco são renderizadas na tela. Então, como que eu de fato deleto uma informação no Firestore? Por enquanto, eu vou comentar esse código dentro do if, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é obter a referência do collection que contém a informação que eu quero deletar. Como que eu faço isso? Eu vou invocar db.collection, que recebe games, que é esse collection dentro do banco, e como cada jogo é um document desse collection, para eu deletar um document em uma collection, eu preciso, lá do meu código, especificar qual document eu quero deletar. E eu faço isso através de um método chamado doc, que é uma abreviação para document. Então aqui nessa expressão que resultou na referência do collection games, eu vou encadear a invocação do doc. O doc precisa receber como argumento o ID do document que eu quero obter a referência. Isso significa que se no meu código eu quiser obter a referência do The Last of Us Part 2, eu preciso desse ID dele que eu acabei de copiar e como argumento do doc eu vou especificar uma string que contém o ID do document. Só que tem um problema aqui. Esse ID que o doc recebe como argumento precisa ser uma informação dinâmica, porque se eu deixar ela estática desse jeito, eu estou obtendo só a referência do document do The Last of Us. O que eu vou fazer para obter esse ID de forma dinâmica? Olha só, aqui em cima, quando eu faço esse request para o banco no momento em que a aplicação é carregada, aqui no Reduce eu tenho um segundo parâmetro que representa cada document do Collection Games. Se aqui abaixo eu invocar um console.log que recebe doc, eu vejo os objetos que representam os documents, e se eu investigar esse primeiro objeto, eu vejo que ele tem uma propriedade ID, o valor dessa propriedade é o ID com o final YC, e aqui no banco eu vejo que The Last of Us tem um ID com esse final. Ou seja, essa propriedade ID armazena o ID de cada document. Sabendo disso, ao invés de usar o index como valor do data ID e do data remove, eu posso usar a propriedade ID desse objeto doc. Então vou remover esse console.log, vou remover o parâmetro index, vou substituir as referências de index por doc.id, e se eu inspecionar a UL agora, eu vejo que agora tanto os data ID quanto os data remove dos botões contêm os IDs dos documents. Isso significa que agora esse RemoveButtonID contém o ID do document que eu preciso obter a referência, então eu posso inserir essa const como argumento da invocação do doc. Feito isso, agora que essa expressão resulta na referência do document que eu quero deletar do banco, eu vou encadear nessa referência a invocação do delete. Feito isso, toda essa expressão vai resultar em uma promise. Então aqui abaixo, só para a gente visualizar se o game foi removido ou não,
eu vou encadear a invocação de um then, que recebe uma função, e nessa função eu vou invocar um console.log, que recebe game removido, e também vou encadear a invocação de um cat, que recebe uma função com o parâmetro e de error, e nessa função eu vou invocar um console.log, que recebe no primeiro argumento erro ao remover o game, recebe e.message como segundo argumento, e se eu deletar o The Last of Us Part 2, game removido é exibido no console, e se eu vier aqui no Firestore, eu vejo que o Collection Games agora não tem mais o The Last of Us Part 2. Roger, tem como eu recuperar o The Last of Us? Não. Se um document é deletado do banco, ele é deletado para sempre. Não tem como você recuperar ele. Então cuidado na hora de deletar uma informação no banco, tá bom? Agora, observa que se eu voltar aqui na aplicação, o The Last of Us que eu acabei de deletar do banco ainda está sendo exibido. Isso está acontecendo porque quando o botão de deletar foi clicado, eu não removi do DOM a ALI do The Last of Us. Como os dados do banco são buscados quando a aplicação é carregada, se eu atualizar a página, agora sim o The Last of Us não é mais exibido. Como que eu removo imediatamente da tela o jogo que eu acabei de deletar do banco? Uma opção é executar esse código que eu comentei. Ou seja, se eu recortar esse código, inserir ele antes do console.log e descomentar ele, se eu deletar o Final Fantasy VII Remake, ele é removido do DOM e não é mais exibido. Game removido é exibido no console, mas nem precisava. Eu só deixei o console.log para a gente visualizar antes. E se eu vier aqui no banco, agora o Collection só tem um jogo, que é o Hades.